boa noite. Meu nome é Ingrid. A gente vai continuar o nosso estudo de funções orgânicas, né, de compostos orgânicos, e hoje a função orgânica que a gente vai ver é chamada de hidrocarboneto. Então, o hidrocarboneto, né, quando a gente ouve falar em hidrocarboneto, quais são os dois elementos químicos que vêm na nossa cabeça? O hidrogênio e o carbono, né? Então, os compostos, né, da função do carboneto, eles basicamente têm carbono e hidrogênio. E eles têm a fórmula mínima representada por carbono, a quantidade de carbono, hidrogênio e a quantidade de hidrogênio, né? As propriedades gerais, ou seja, o que define o que é um hidrocarboneto, as características dele, primeira coisa é a força de interação molecular. Então, a gente já viu que uma interação molecular é quando ocorre uma interação entre as moléculas. Imagine só, a gente tem um recipiente e dentro desse recipiente a gente tem várias moléculas, né? E elas começam a interagir entre si. Então, essas forças de interação molecular podem ser de três tipos: dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. A gente viu que a dipolo induzido é quando as moléculas são apolares. Então, essas moléculas apolares, elas se aproximam, né? E elas criam esses dipolos, um dipolo negativo e um dipolo positivo. E esses dipolos são instantâneos. E as interações entre elas são muito fracas, quando comparada a um dipolo permanente ou a uma ligação de hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos eles vão ter a força de interação molecular do tipo de polo induzido, porque são moléculas apolares, ou seja, elas não têm formação de polos, não tem uma diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio. E isso traz consequências para os pontos de fusão e pontos de ebulição. Então, por serem praticamente apolares, os hidrocarbonetos possuem um ponto de fusão e um ponto de ebulição mais baixo do que os compostos polares, né? Porque a sua ligação, né, a interação entre as suas moléculas é mais fraca. Outra coisa que a gente pode observar, né, é que nessa tabela aqui a gente tem a temperatura de ebulição, o número de átomos de carbono. Então a gente observa que nesse primeiro composto, onde eu tenho um carbono e 4 hidrogênio, então é um hidrocarboneto porque é só composto por carbono e hidrogênio, eu tenho apenas um carbono. Então, qual é o prefixo para um carbono? É met. E eu só tenho ligações simples aqui, né? Então, ele é um metano. Então, esse metano, esse composto metano, ele tem uma temperatura de ebulição cerca de menos 170 graus Celsius. Enquanto, por exemplo, essa molécula, onde eu tenho 8 átomos de carbono, qual é o prefixo para 8? Vamos lá, met, et, prop, but, pent, hex, hepta, octa. Então, é octa, só tem ligações simples, então é o octano. Então, o octano, ele já tem uma temperatura de ebulição mais ou menos 150 graus. Então, a gente vê que conforme vai aumentando o número de átomos de carbono, vai aumentando a quantidade de hidrogênio e também a temperatura de ebulição. Então, quanto maior a minha massa molar, essa massa aqui molar é 16 gramas mol, enquanto essa aqui é 114 gramas mol, então conforme eu vou aumentando a massa molar dos meus compostos, eu vou aumentando a temperatura de ebulição, né? E também a temperatura de fusão. Lembrando que a temperatura de ebulição é a temperatura necessária para passar do estado líquido para o estado vapor, enquanto o ponto de fusão, né, a temperatura de fusão, é a temperatura requerida para passar do sólido para o líquido, né? Mas será que tem outras diferenças também? Então vamos observar aqui. Eu tenho uma fórmula molecular C4H10, ou seja, a fórmula molecular e a massa molar é 58 gramas mol. No slide anterior, a gente estava vendo que tinha uma massa molar diferente, né? O valor da massa molar era diferente, onde eu tinha uma massa molar muito pequena e uma massa molar muito grande. Então, é intuitivo a gente pensar que massas maiores levem mais tempo, precisem de mais energia para quebrar as ligações, né? E fazer a passagem do estado líquido para o estado vapor. Mas aqui,
a massa molar é a mesma. A quantidade dos átomos, 4 carbonos e 10 hidrogênio, também é a mesma, né? Mas, porém, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são diferentes. O butano ele tem um ponto de fusão de menos 138 graus Celsius e o metilpropano ele tem um ponto de fusão menos 59 graus Celsius. Ponto de ebulição menos meio e aqui o ponto de ebulição menos 12. Então, tem uma diferença. Então, como que a gente explica essa diferença? Lembra que eu falei que a interação entre as moléculas explica o ponto de fusão e de ebulição. Então, digamos que eu coloque uma outra molécula de metano aqui e uma outra molécula do metilpropano aqui. Vocês concordam comigo que, por exemplo, a interação entre essa molécula e essa molécula é dificultada? O que difere dessa molécula para essa molécula? A presença da ramificação, né, desse CH3 aqui. Aqui, esse grupo CH3 é muito mais difícil desse CH3 interagir com esse CH3, né? E esse CH3 com esse CH3. E esse CH aqui, ele nunca vai conseguir interagir com esse CH, né? Então, aqui a interação entre carbono, entre as cadeias, né, entre as moléculas, ela é muito mais eficiente. Por isso que ela tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição maior do que esse aqui que tem uma ramificação. Então, os hidrocarbonetos eles podem ser divididos em basicamente 3 tipos, né? Podemos agrupá-los em 3 tipos: aromáticos, alifáticos e cíclicos. Aromático a gente viu, alifático a gente viu que era cadeia aberta e o cíclico era quando a cadeia era fechada. Então, a gente vai resgatar isso, né? Então, os compostos alifáticos, ou seja, de cadeia aberta, eles podem ser alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Então, primeira coisa, alcanos. O que faz lembrar a gente a palavra alcanos? Esse "an" a gente usou na nomenclatura que toda vez que era "an", significava que era ligação simples. Então, um alcano é quando o hidrocarboneto só tem ligações simples. Ou seja, um carbono se liga a outro carbono de maneira apenas só com, né, por meio de ligação simples. E eles possuem a fórmula geral CnH2n mais 2. E a menor molécula que representa esses alcanos é o metano. A outra classificação de alifáticos são os alcenos. Esse "en" vem do quê? De ligação dupla. Então, o alceno ele precisa de uma ligação dupla, né? E aqui a gente tem o eteno, onde eu tenho 2 átomos de carbono, o prefixo para 2 é et, "en" porque eu tenho uma dupla ligação e o O porque é hidrocarboneto. E ele possui a fórmula geral CnH2n. A gente também tem os alcinos, né? Os alcinos, o "in" é porque tem uma ligação tripla, né? E aqui a gente vê o etino, et porque são 2 carbonos, o "in" é porque tem uma tripla ligação e eles têm o CnH2 menos 2, né? A fórmula geral. Os alcadienos, o di é porque tem 2 duplas, né? O "en" porque é dupla ligação e o di é porque são 2, né? Aqui a gente tem o prop, met, et, prop, dieno, né? E eles possuem a fórmula geral CnH2n-2. Lembrando que isso aqui é o mesmo composto, a diferença é como eles estão sendo representados, né? Aqui a fórmula estrutural é uma e aqui é outra, mas é o mesmo composto, como a gente já viu. É só uma forma de representar as moléculas de forma diferenciada. E o cíclico? Eles podem ser os ciclanos e os ciclenos. Ciclo, né? A gente já viu que esse ciclo é porque o composto é cíclico e o "on" é porque é de ligações simples, né? Então, os ciclanos são os hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresenta apenas ligações simples entre os carbonos, e eles possuem a fórmula geral CnH2n. Esse composto aqui, né, vamos lá, ó, met, et, prop, but. Então, é um ciclobutano. Ciclo porque é composto fechado, but porque tem 4 carbonos e an porque só tem ligações simples,
E O porque é um hidrocarboneto. Aqui a gente tem o ciclo propano com 3 átomos de carbono, o ciclo butano, 4 átomos de carbono, e o ciclo penteno com 5 átomos de carbono. E a gente observa que conforme eu vou diminuindo o ângulo de ligações, aqui esse ciclo ele tem 60 graus, aqui tem 90 graus o ângulo de ligação e aqui 105 graus Celsius. 105 graus, né? 105 graus de ligação. Então, eu vou aumentando a instabilidade do composto, né? Então, quanto maior o ângulo, mais estável é o meu composto. Os outros, né? O outro é o cicleno, ciclo porque é fechado e em porque tem uma dupla ligação, né? Aqui a gente tem o ciclo met, ed, prop, but, então é um ciclo buteno, né? Aonde a fórmula geral é CnH2n-2. Isso. E aqui a gente tem o aromático. Então, o menor aromático que a gente conhece é o benzeno, aonde o benzeno ele tem 6 átomos de carbono, aonde possui, né, 6 átomos de carbono, porque aqui é um carbono, um carbono, um carbono, um carbono, um carbono. A gente tem 3 duplas ligações, 1, 2, 3, e essas 3 duplas ligações elas estão em movimento, o que caracteriza uma ressonância, né? Então, a gente tem o benzeno. O outro composto que a gente pode considerar é o metilbenzeno, ou também chamado de tolueno, aonde se tem a substituição de um dos hidrogênios, porque o carbono faz 4 ligações. Aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro. Fez uma dupla, 3 ligações, faltou uma, né? 4. Vai chegar a 4. Então, aqui tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio. Então, a gente tem uma substituição desses hidrogênios por uma metila, né? Sendo esse metil uma ramificação. Por isso que pode ser chamado de metilbenzeno, que é o nome dado pela IUPAC, ou tolueno, como é conhecido, né? Outra coisa que pode acontecer é esse benzeno, né, ser dissubstituído, ou seja, ser substituído 2 vezes, ter o hidrogênio substituído 2 vezes. E daí aqui a gente tem 1, 2, né, o dimetilbenzeno, que é o ortoxileno, 1, 3, 3 dimetilbenzeno, metaxileno, e 1, 4 dimetilparaxileno, aonde aqui é 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, né? 1, 2, né? Que é o orto. E a gente tem o naftaleno também, que é um outro composto. O naftaleno é o principal composto da naftalina que a gente coloca para tirar cheiro, né, de coisas guardadas, ou até mesmo em banheiro e coisas do tipo. Aonde a gente vê que a substituição dele é diferente, aonde essas posições axiais, né, porque estão em cima, são chamadas de alfa, né? Ou essas que estão assim, né, de lado, que são as equatoriais, é beta, né? Então a gente pode ter um alfa na fetil ou um beta na fetil.